Boa noite, estamos entrando no ar com mais uma live do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. A edição de hoje é a nossa quinta live e vamos abordar um tema que vem sendo trabalhado, conversado muito durante a pandemia, sendo estimulado, inclusive, que é falar sobre pão, né? A gente tem algumas assuntos, algumas observações, a gente vai tentar quebrar alguns mitos. Trouxemos aí 3 chefes, 3 mestres que vão falar com vocês sobre o assunto. Vamos saber se tem pão de qualidade no Brasil, farinha nacional importada interfere no pão, pão congelado. Existe resistência por causa da qualidade ou é resistência cultural? Aditivo, enzima e as conhecidas químicas. O que isso favorece, interfere no pão? Massa madre, massa tradicional, pré-mistura. Então, vocês estão vendo que tem muito assunto para ser abordado hoje. E para a gente já começar, eu vou começar chamando os nossos convidados. Inicialmente, eu vou chamar o chefe Rosivaldo Bispo, chefe e consultor técnico em panificação. Boa noite, Rosivaldo. Obrigado mais uma vez por ter aceito aí o convite do Clube dos Mestres do Sagrado Pão para estar aqui batendo um papo com a gente sobre pão. Muito boa noite. Eu que agradeço, Luiz. É sempre um prazer, uma honra, né? Mais uma vez aí a gente está batendo um papo sobre esse assunto tão importante e tão divertido para a gente, né? Porque a gente trabalha com o que gosta, trabalha com o que ama, então não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa, é uma diversão. Muito boa noite, obrigado, prazer estar com você aí, com o Carlos Andrade, o Igor Reis. Vai ser um prazer a gente bater um papo aí, viu? Beleza. O nosso próximo convidado é o chefe Igor Reis, comercial técnico na empresa Prozin e experiência na área de formulação de farinhas para pães. Boa noite, Igor Reis. Muito obrigado por ter aceito o convite do clube para estar participando com a gente dessa conversa sobre pão. Boa noite, Luiz. Boa noite aos amigos do grupo Mestres do Sagrado Pão. Eu é que tenho que agradecer a vocês pelo convite, do chefe Carlos Andrade, né, na pessoa da qual saúdo todos os mestres, os empreendedores que participam desse grupo, ao qual eu tenho aprendido muito todos os dias aí com os produtos que eu vejo. Muito obrigado, vai ser um prazer e uma honra estar participando aí dessa live junto com vocês. Maravilha. E agora, para fechar aí o trio de chefes, o trio de mestres no assunto, eu vou chamar o chefe Carlos Andrade, que também é chefe consultor técnico em panificação pelo Moinho Canoelas e fundador e idealizador do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luiz Rodrigues. Boa noite, Rosivaldo Bispo. Boa noite, meu amigo Igor Reis. Salve, salve, Clube dos Mestres do Sagrado Pão, panificação brasileira, confeitaria. Quero agradecer a todos pelo carinho e pela oportunidade de estar nos prestigiando aqui por mais um dia. Quero falar que todos vocês que estão aí do outro lado agora é quem nos movem e faz a gente estar aqui. Hoje vamos ter um bate-papo muito proveitoso, né? Vamos trazer aí assuntos do cara que é o astro, né? Muitos falam que é a noiva da padaria, né? Que é o pão francês. Falar desse cara é muito bom. Eu falo que é que nem uma boa música brasileira para os nossos ouvidos, né? E vamos trazer aí, hoje tenho a imensa oportunidade de estar aí com o Rosivaldo Bispo, um dos grandes mestres aí da panificação brasileira, consagrado, com a sua devassa experiência internacional aí, que ficou praticamente 5 anos na China. Ele vai falar propriamente melhor o que é a técnica, o jeito que se faz o pão na China, né? Esse cara, além de ser meu amigo, é um excelente profissional e pessoa. O Igor Reis tem aí vai nos presentear aos telespectadores, não só do Clube dos Mestres, mas a todos a nível Brasil, da panificação, vai nos prestigiar aí e nos presentear com a sua
levar essa experiência também na linha de formulação, como o Luiz Rodrigues falou, né? Ele que teve a oportunidade de trabalhar numa das primeiras indústrias de pães do mercado brasileiro. Então, ele propriamente vai falar melhor sobre isso, né? Eu quero aí mais uma vez agradecer a todos e falar para vocês que vocês é que nos movem. Estou feliz de estar aqui. Eu vou falar um pouquinho também da farinha, da importância da farinha no pão francês, as mesclas e tudo mais. Vamos falar tudo sobre isso agora, tá? De agora em diante, né, Luiz? E tem uma coisa muito importante, né, que mais para frente a gente vamos comentar, que é a importância de tudo isso. Luiz Rodrigues, tá contigo. Salve, salve, amantes da panificação brasileira. Começou. Clube dos Mestres do Sagrado Pão tá na área. Beleza, Carlos, Rosivaldo, Igor. Então, a gente vai dar abertura e eu vou colocar uma pergunta polêmica para vocês debaterem aí esse assunto. Essa pergunta já foi discutida em um evento técnico do Senai, que foi bastante produtivo na época falar sobre esse assunto. E eu vou jogar a bola aí para vocês. Existe pão de qualidade no Brasil? Tchau, agora é com vocês. Bora. Tudo bem. Quem começa aí? É uma honra falar sobre esse cara, né, Rosivaldo, que nem eu falei, Igor. Mas assim, né, eu acho que assim, eu vou dar o início, né, o Igor vai falar um pouco sobre a maquiagem, né, sobre o que faz deixar o pão mais lindo, mais bonito todos os dias, né? A gente sabe que um bom pão precisa ter volume, crocância, uma boa pestana, né? Aquela coloração dourada que é indiscutível e todos... O bacana de tudo isso é que, assim, hoje no Brasil temos 63.200 padarias, né? É importante saliar e a gente também transmitir isso e passar ao nosso público que hoje 48% do mercado brasileiro de panificação já é das indústrias e de fábrica de pães. Então, padeiros, panificadores, fique atento. Rosivaldo, está contigo. Muito bem, estava anotando aqui seus números aí. Adoro essas informações. Bom, a pergunta se tem pão de qualidade no Brasil, sim, é claro que tem. Tem pão de excelência no Brasil, assim como profissionais de excelência. Isso não é uma ideologia, é uma questão da gente achar que está elogiando alguém. Realmente eu gosto dos pães. O nosso pão francês, se ele for bem elaborado, pão francês com um bom profissional, uma boa farinha, é um pão excelente, é um pão que eu amo, só tem no Brasil, é uma exclusividade nossa. Acho que o Igor depois pode falar mais do assunto, porque utiliza o melhorador de farinha, mas é um pão que eu amo, de paixão. E o pão de qualidade, no Brasil, está melhorando bastante agora, está melhorando muito. Os padeiros estão se informando mais sobre o assunto, estão indo bastante para a área do pão artesanal, o pão artesanal ele não impede o progresso da padaria tradicional, da indústria. O pão artesanal ele agrega valor, ele agrega bastante no mercado financeiro também. Então, quer dizer, existe sim bastante pão de qualidade no Brasil. E vamos deixar rodar aí a pergunta para o nosso amigo Igor, né? Exatamente, Rosivaldo, você está certo. O Brasil hoje ele é um dos líderes em qualidade de matéria, em matéria de qualidade de pão, performance. Eu diria que o Brasil é um dos líderes na América Latina em termos de qualidade de pão francês, por exemplo. Eu acho que não tem um pão melhor do que aqui no Brasil. Eu acho muito difícil, com todas as variações que a gente tem na farinha, em termos de qualidade de trigos diferentes dentro do país, né? A gente trabalha com trigos americanos, argentinos, paraguaios, uruguaios, e a gente tem que sempre chegar naquela qualidade esperada, que é o quê? O pão com boa pestana, com um bom volume, com crocância, e isso a gente tem certeza
que no Brasil, com certeza, a gente encontra, né? Então, em termos de qualidade, o Brasil está muito bem em termos de qualidade do pão francês. Novas farinhas de trigo no mercado e ótimos profissionais, né? Porque o brasileiro, ele é muito versátil também, né? Como o panificador brasileiro hoje, eu diria que ele é um dos mais versáteis e mais rápidos do mundo na adaptação, na sua flexibilidade a lidar com a farinha e também com os melhoradores, que são talvez uma das chaves do resultado positivo na panificação. Bacana, Igor. E é bom lembrar, né? Vale lembrar que assim, eu falei um número aí, né? De padarias profissionais hoje. Hoje tem 10 mil vagas de padeiros abertas aí, né? No Brasil. E é importante saber que as padarias que se destacam mais, onde 20% responsável pela qualidade desses pães, está no ABC paulista, né? Não desmerecendo os outros estados brasileiros, muito menos as outras capitais, mas 20% de tudo isso está acontecendo no ABC. Vai até o Ribeirão ali, Campo Grande e tal. Enfim, o que acontece? Vamos lá, vamos começar pela farinha, né? Eu acho que o bom padeiro e o bom profissional panificador, primeiro ele precisa ter uma farinha de qualidade. Eu atendo já moinhos, né, de farinha, onde eu atendo clientes diretos de padarias, indústria, fábricas de pães, boulangerie. E o cliente que eu sempre vou nele para desenvolver e formular novos produtos é aquele cliente que começa fazendo um blend de farinha. Porque a gente sabe que a nossa farinha brasileira, o nosso trigo brasileiro, ainda não é possível conseguir um bom resultado apenas com o nosso trigo nacional. Então, as farinhas hoje é um blend. Eu tenho clientes, por exemplo, que mistura 3, 4 tipos de farinha, né? Aí depois vai vir as enzimas, né? Que nem o Igor falou, você pode usar hoje um melhorador natural. O Igor mesmo tem o Pan Rustic, né, Igor? Sim. Que é um melhorador. Hoje nós temos um melhorador totalmente isento de ingredientes sintéticos, né, no mercado. Então a gente trabalha com ingredientes naturais. Eu falo que o melhorador, que o aditivo, né, ou até a própria massa madre que a gente usa como melhorador, a partir de 30% ela já faz a função do melhorador, que na verdade são enzimas, né? Na massa madre a gente tem enzimas silvestre, né? Selvagem e tal. Na indústria, por exemplo, a Prozin tem a própria enzima que eles criam no seu laboratório, envolve no meio da enzima também tecnologia, correto, Igor? Correto. A Prozin hoje, ela é uma das líderes do mercado, que trabalha hoje com a parte de enzimas, né? Então, a gente traz essas enzimas do mundo todo, né? Bacana. E cada atividade enzimática ao produto que você obter no resultado final. Então, a gente sempre diz, né? Existe farinha boa, farinha ruim, né? Existe farinha, a gente sempre diz, existe a farinha que está mais adaptada a uma função ou não. Então, se você pegar a farinha que está bem adaptada para o pão francês, você vai obter um ótimo pão francês. Só que se você não tiver uma farinha tão adaptada, você vai ter que trabalhar enzimaticamente para chegar nesse melhor resultado. Correto. Então, hoje ela é uma das líderes nesse mercado e ela traz para o Brasil essa inovação, né, tanto nas massas madres, nas enzimas, tecnologias de emulsificantes, né, para que você consiga esse resultado final. Correto, Igor. Eu falo que assim, né, em questão de volume, né, de crocância, a aparência, a coloração dourada, eu acho que a enzima, os melhoradores naturais,
ou industriais, ele está responsável por tudo isso. Eu falo que não adianta um excelente profissional, se ele não usar a tecnologia a favor dele. E o meu amigo Rosivaldo Bispo vai falar um pouquinho sobre como hidratar a farinha. E depois desse blend da farinha com melhorador agora, o Rosivaldo vai falar como que é que a gente hidrata para ter um bom pão. E ele vai também falar do cara que dá o sabor ao pão. Quem é que dá sabor ao pão, Rosivaldo? Isso aí fundamental, inclusive, não pode faltar mesmo. Mas antes da tua pergunta, eu vou fazer uma observação aqui. Eu trabalhei mais de 5 anos em moinho de farinha de trigo e conheci um pouco do laboratório, trabalhei com a Eurogerm, né? Do pão, a Eurogerm, hoje eu trabalho com a Bimbo do Paraguai, eu faço consultoria através do Fermento Angel e tenho conhecido bastante sobre as enzimas também. E vou dizer uma coisa para vocês, o sabor da farinha brasileira, farinha nacional aqui de Assis, Rio Grande do Sul, é espetacular. Para quem não conhece somente a farinha nacional, que o mix que você falou, Carlos Andrade, é perfeito. Para fazer o bom pão, tem que fazer a mistura, tá? Mas a farinha brasileira é uma das mais gostosas, mais saborosas. Vocês não têm noção o que dá de sabor no pão a farinha brasileira. Eu tive a oportunidade de fazer algumas experiências com pizza, com panetone e até com baguete francesa, utilizando somente a farinha brasileira. E realmente foi algo espetacular. Então, é importante a gente ter as farinhas importadas, porque elas são realmente testadas em outros países, tem outro tipo de tipificação de farinha, acaba melhorando o nosso pão. Isso é realmente fantástico. Mas eu queria falar do sabor da farinha de trigo. Bom, você falou da hidratação e do sabor do pão. Voltando à sua pergunta. O sabor do pão. É o seguinte, hoje nós temos como hidratar o pão, pode usar aquele método mais antigo que você hidrata um dia antes o produto, tá? E você pode hidratar no mesmo dia, desde que seja 1 hora antes da composição do pão, você pode fazer perfeitamente uma boa hidratação. Por quê? Porque o trigo, como vocês sabem, vocês trabalham com farinha de trigo, ele sofre vários tipos de estresse, né? Isso já começa lá no plantio, na colheita, depois vai ter que umedecer, vai ter que passar nos rolos para poder cilindrar, e isso causa alguns tipos de pânico, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular. Correto. Quando você faz uma boa hidratação, além de você ter um produto, que absorve mais água, vai te dar um rendimento maior, esse produto vai ajudar no desenvolvimento da cadeia de glúten, tá? Então ele vai unir as duas proteínas, formando uma cadeia de glúten melhor, utilizando menos tempo de batimento na masseira ou na mão, se eu trabalhar na mão. Se eu coloco, de repente, 100% da minha farinha de trigo, eu posso utilizar perfeitamente os meus 60% de água que eu vou usar na minha receita. Isso depende da receita que eu vou usar. Então, depende do pão, a partir de 50% até 100% de hidratação, a pessoa pode utilizar os 100% daquela água que ele vai usar para hidratar o seu pão. Por quê? Ele vai otimizar tempo de batimento, e eu digo hidratar a farinha, 0 sal, 0 gordura, 0 ingrediente, somente a farinha de trigo com a água. Então, essa é a melhor maneira de você tirar o melhor que você pode do trigo. Todo o integral, farinha branca, isso é mais do que testado. E eu vou te dizer, o melhor laboratório do mundo é aqueles senhorzinhos que fazem pães há muitos anos. Aqueles que não tinham informação, que nos ensinaram a fazer desse jeito, né? Então, se você puder deixar o teu pão, a tua farinha antecipadamente hidratada, é a melhor maneira de você absorver o melhor do teu trigo. Agora, para fechar com a parte do sabor que o Carlos falou, gente, sem o sal é insípido, né? Então, você precisa realmente... Não há como fazer um bom pão sem o sal. E o sal ele é tão importante porque ele contribui para a formação
também das proteínas do produto, ele contribui para o ponto exato da massa, fortalecer a cadeia de glúten para segurar os gases, né? E o sabor. Sem o sal, não tem sabor esse produto. Ele fica realmente muito, muito insosso, né? A não ser que seja uma pessoa que não possa consumir o sal, mas o sal é um dos elementos que não pode faltar, seja qual for a quantidade. A partir de 0,5% já é uma quantidade excelente para você ter o melhor do seu pão. Correto, Rosivaldo. Excelente colocação, né? E importante ali, o Rosivaldo colocou, né? A Police, né? Que é uma hidratação aí e uma pré-fermentação, uma massa madre de 12 horas, a partir de 12 horas até 24. O autólise, né? Que a partir de 2 horas até 4 horas você já tem o autólise, correto, Rosivaldo? Perdão, cara. Desculpa, eu não falei o nome. É autólise, tá? Me perdoe, tá, gente? É mais conhecido como autólise. É sem o fermento, sem o sal, sem nada. É autólise. Tá? Desculpa aí, só para corrigir. Então, assim, respondendo, né, finalizando a pergunta do Luiz, se o panificador ele recebeu uma encomenda de última hora, ele vai recorrer às técnicas e às tecnologias e o salvaguarda do Igor Reis. Se o panificador tiver pelo menos 12 horas para trabalhar com a Police, com autólise, com massa madre, né? Que igual o Rosivaldo falou, o melhor mestre é aqueles antigos que fazem pão há 40, 50 anos, que ele faz 2 até 3 fermentações. Certo dia, a quantidade de massa que o cara tinha lá para fazer as batidas dele não deu, ele falou assim, e agora? Ele pegou a farinha, hidratou com 60% de água e colocou para descansar, e aí ele começou a chamar aquele descanso e aquela massa de pré-preparo de autólise. Então, eu acho que o bom pão, né? O sabor é inconfundível, a crocância e a importância do descanso da massa, né? Então, a gente está falando em descanso, tanto antes quanto depois. Essa é a importância que dá o melhor pão francês. Espero que tenha respondido a pergunta. O Luiz acho que está trazendo alguma coisa para a gente aí. Fala aí, Luiz Rodrigues. Então, Sérgio, eu vou interromper um pouco vocês, deixar vocês descansarem um pouco a garganta aí, e eu vou falar aqui que dos comentários aqui dos nossos participantes. Lucivânia Lima, José Francisco Limeira Neto, Cássia Kiss, Severino Laurindo, Sérgio Luiz Vieira, Altair de Favares, Cileide Matias, nos dão boa noite, assim como Martina Schmidt, Silvana Suzuki, Carlos Alberto Pereira, Fernando Moraes, Severino Laurindo, Silvani Mota, Tainá Pereira, vai. Boa noite, bastante participantes. Carteirinha aí, tá? Agradeço o carinho e o prestígio que todos nos estão dando aí, e agradeço aí os fãs de carteirinha já. Tem alguns nomes aí que já são conhecidos. Bacana, Luiz. José Carlos, Danilo Jorge, Fernando Moraes, Universo dos Sabores, Correcto Alimentos, Paulo Henrique. Mas deixa eu puxar aqui uma pergunta. Universo dos Sabores perguntou: como estas enzimas e melhoradores, aí, Igor, acho que é para vocês direto, né? Funciona em produção artesanal, que é o caso dela, que, além disso, é instrutora na área de panificação. Legal. É a pergunta do Universo dos Sabores, né? Muito obrigado pela pergunta, muito, muito interessante isso. As enzimas e os melhoradores, elas podem funcionar em qualquer produção, tá? A gente usa muito na área industrial, mas na área artesanal também elas são muito eficientes, porque você pode, com a enzima certa, pode acelerar processos e obter os mesmos resultados que você tem dentro da panificação artesanal, tendo o mesmo resultado final que você tinha como objetivo, só que acelerando muito mais a sua produção. Então, você tem
mais produtividade. Então, para o empreendedor, muitas vezes, quando você ganha muita demanda de mercado, né, a aceitação cresce, porque o produto artesanal hoje, ele é a coqueluche do momento, então a gente está sofrendo um momento de retro-inovação, né, então os produtos artesanais, eles estão sendo mais valorizados, você tem um crescimento produtivo muito grande e você precisa atender essa demanda. As enzimas podem entrar nesse caso, né, onde você faz mais pão em menos tempo. Você pode também, por exemplo, atingir um assamento, um produto mais corado, com menos tempo de assamento, por exemplo, né? Você pode acrescentar salto de forno, né? Você quer uma pestana mais aberta, um pão mais crocante, né? Detalhes, certos benefícios que muitas vezes você não vai conseguir atingir se você, de repente, não for um ótimo, né, um panificador tão treinado, as enzimas te ajudam e ajudam essas pessoas com as quais você tem essa consultoria a atingir esse resultado excelente que elas desejam no final da panificação. Tá? Então, você pode, por exemplo, numa panificação artesanal, ter também um produto de alto tempo de shelf life. Então, por exemplo, se ele for um produto que você pretende maior maciez por mais tempo, as enzimas podem te ajudar. A enzima certa, o blend certo, pode levar o seu pão a ter 25 dias de prateleira, por exemplo, se for um pão embalado, né? E aí para as massas mais finas e tal. Mas a gente tem a enzima certa para cada aplicação. Valeu, Igor. Obrigado aí pela resposta para o universo dos sabores, né? E tem uma questão aqui para o Rosivaldo, que eu acho que o Rosivaldo pode dividir essa questão com o Carlos Andrade. Rosivaldo, o que você acha que a farinha brasileira tem de diferente das farinhas de outros lugares? Muito bem. Bom, como eu falei agora há pouco no meu comentário, a farinha é saborosa, né? Inclusive, ela é utilizada muito hoje no Brasil, e a farinha brasileira ganhou muito mais espaço, né? Ela está hoje sendo mesclada em maior quantidade com a farinha importada. Antigamente era 20% de farinha nacional, hoje é até 60%. Então, depende do moinho de trigo, utiliza até 60% de farinha nacional. A diferença que eu falei no começo é uma farinha de trigo, ela é boa para pizza, ela é boa para panetone, é uma farinha de trigo que ela dá bastante resistência, ela tem um glúten muito forte. Qual que é a diferença da importada? A importada, depende do país, que é, no caso do Carlos Andrade, é da Argentina, né, Carlos? A Canuelas, né, da Argentina. Então, essas farinhas, elas têm um maior salto, né? Elas têm uma força que o pão ele cresce mais para cima, né? A nossa farinha nacional, hoje, ela já está bem avançada. Mas ela, desde o princípio, ela tinha aquele pão que ele é mais para um pão rústico. Tem gente que usa para baguete francesa, inclusive, fica muito bom. Então, o diferencial dela, ela tem uma coloração diferente, um sabor excepcional, eu falei agora há pouco, é uma farinha muito saborosa, ela tem uma coloração um pouquinho mais para o avermelhado, depende do estado que foi colhido esse trigo. Mas é uma farinha muito saborosa. Eu aposto mais no sabor e também num pão mais rústico, para fazer com a farinha 100% nacional. Tá? Maravilha. Vou trazer vocês de novo aqui para a tela e antes de passar o assunto, eu vou destacar mais alguns comentários. Bastante elogio, né, pelas abordagens de vocês aqui. Padeiro 4.0, conhecido nosso, brigadão aí, está dando parabéns pela nossa iniciativa, agradeço. Universo Sabores agradece ao Igor, né, pelo comentário. Ângelo de Souza Júnior, da Prática, né, seu Ângelo, também faz um comentário aqui, dizendo que as orientações são importantes diante
do consumidor mais exigente, enfatizando a qualidade na panificação. E parabéns para o Rosivaldo, parabéns para o Carlos, parabéns para o Igor. Estão sendo aqui parabenizados, realmente o bate-papo está bem interessante. Eu vou puxar um outro assunto que vocês estão falando aí de farinha, massa madre, as enzimas, e a gente não pode deixar de tecnologia, e é por isso que eu vou puxar essa pergunta agora. A gente não pode deixar de falar que hoje a gente tem um pão congelado aí, né? E eu já puxei no início do nosso bate-papo que tem aqui, ou existe, digamos assim, o preconceito ou a restrição cultural, ou realmente porque, de repente, ele não consegue atingir aquele tipo de paladar que o consumidor deseja. O que vocês têm para falar, para orientar, para dividir aí com o pessoal que está nos assistindo a questão do pão congelado? Fica com vocês. Bom, eu posso começar? Pode sim, Igor. Bora lá. O pão congelado hoje, ele é um mito, né? É um produto que a gente sabe que ele é tendência no mercado, mas a gente também sabe que existem detalhes na fabricação do pão congelado que exigem um maior cuidado para você obter a melhor qualidade final desse produto, né? Eu tive uma experiência aí de 4 anos trabalhando nessa área do pão congelado e eu dizer que o pão congelado ele pode ser tão bom quanto o pão feito na maneira mais tradicional, né? Só que ele precisa de alguns detalhes durante o processo, como temperatura da água, gelo, qualidade da farinha, a farinha mais adequada, mais resistente, como falou o Rosivaldo, uma farinha que salta mais para cima, que tem maior salto de forno, isso é importante, uma farinha com glúten, não precisa ser tanto glúten, mas precisa ser glúten de qualidade, né? E ele precisa ter uma formulação enzimática mais adequada ao resultado final que você quer. Para quê? Para que você possa manter o salto de forno, o mais volume, né? Porque o processo de congelamento ele é bem agressivo, então assim você precisa de um reforço enzimático para essa parte. Também para você obter uma qualidade de volume, né? Então isso é importante. Mas o mais importante na questão do congelado são as enzimas para você obter a crocância, né? Então, quando você atinge a qualidade que o cliente espera, então você percebe que não existe nem diferença e nem resistência à qualidade do produto congelado. Tá? Então, eu acho que é um dos grandes mitos hoje da planificação. E eu queria aproveitar esse ponto para acrescentar e contribuir com o item que o chefe Rosivaldo falou agora há pouco, sobre a questão dos sabores, né? Uma das partes que hoje a gente vê os clientes perguntando é a questão da substituição, por exemplo, a redução do sal, né? Então, o sal é o agente que traz o maior sabor do pão. Só que a gente tem uma tendência aí de salgabilidade, redução de sódio e tudo mais. Então, isso é uma tônica que, por exemplo, no pão congelado, quando você tira um pouco de sal para adequar a questão de sódio, ele pode sofrer. E para isso nós temos, por exemplo, produtos que substituem o sal, mantendo o sabor, mantendo qualidade esperada, né, performance, eficação, tá? Mesmo você tendo uma farinha argentina, uma farinha uruguaia, uma farinha nacional, todas as farinhas você consegue tirar um pão congelado bom, tá? Desde que você tenha uma formulação balanceada para ele. Então, esse é um ponto, assim, que a gente percebe que é
importante. E o profissional, né? Não sei se os chefes aí concordam, mas Sim, eu claro. acho que o grande astro da padaria hoje é o nosso chefe panificador. Hoje, sem ele, na padaria ou na fábrica, na indústria do pão, nada acontece. A gente é preciso ter uma pessoa com bom conhecimento, bastante percepção das características de cada farinha, tá? Para obter um produto final, seja ele na indústria, seja ele no artesanal, com a qualidade que o nosso consumidor espera. Correto. Rosivaldo, você quer complementar? Eu fico depois, não tem problema, pode dar continuidade. Tá, tudo bem, não tem problema. Bom, é assim, sobre o pão congelado, a verdade é uma só, ele é o futuro. Simplesmente, o pão congelado, absolutamente, ele é o futuro. Seja ele industrializado, seja ele artesanal, seja ele qual for, o futuro da panificação, ela está baseada no pão congelado. E eu posso explicar muito bem isso. Eu tenho mais de 4 anos que eu presto consultoria na China. Nossas padarias são de extremamente pães artesanais. Tem adição de 2 enzimas, que uma para amaciante, a outra para durar na prateleira coisa de dias, né? 6 dias no máximo. Mas são enzimas coisa de algas lá do Japão, né? Coisa de japonês. Não sei como que fazem isso. Enfim, os pães são produções artesanais do começo ao fim. Então, é feita poliche, massa madre, fermento natural, fermento de uva, depende do pão que vai ser feito. A nossa produção hoje lá, ela é feita diariamente, cada padaria faz em média 56 tipos de pães diferentes. Eu quero dizer 56 receitas de pães diferenciados diariamente. Esses pães, como que você vai otimizar a produção do pão? Congelando. Eu só posso congelar o pão. Como que eu faço? Esse pão mesmo artesanal, ele pode ser feito uma técnica de congelamento e depois disso você distribui para algumas lojas para fazer o backup. Dessa forma que eu confirmo que realmente é o futuro. Como você vai fazer o congelamento? Tem o auxílio das enzimas, alguns aditivos, farinha de trigo adequada, mas uma coisa importante, mestre Carlos Andrade, o Igor Reis, né, Luiz, uma coisa importante, eu vou dizer para vocês, nunca vai ser substituído a mão humana, tá? Eu trabalho hoje com indústrias, eu trabalho aqui no Paraguai, no Uruguai com indústrias de congelados, e tem máquinas automatizadas, forno automatizado, sistema automatizado, mas eu vou te dizer, dá um probleminha, o ser humano, aquele baixinho, tem que ir ali para acertar a receita igual antigamente, tá? Então, quer dizer, o padeiro, ele não está correndo nenhum risco de ficar desempregado, a não ser que ele não queira, porque a questão hoje do padeiro é se adequar às novas técnicas de congelamento, de produção, enzimas para panificação artesanal, né? Hoje eu tenho uma padaria aqui em Osasco, eu trabalho só pela internet, chama Natural Bakery BR, e eu pratico isso no meu dia a dia. Eu faço meu pão artesanal, eu congelo ele tanto a massa já pronta, crua, eu congelo, ou eu congelo ele pré-assado. Exatamente utilizando técnica de produção, nada mais do que isso. Bacana, Rosivaldo. Dando continuidade aí, complementando algumas colocações, por sinal, excelentes colocações que vocês fizeram e exemplos, né? Eu falo que é assim, para o empreendedor industrial hoje ter o seu produto congelado, se ele quiser ir para o lado mais artesanal, ele deve pré-assar 70%, de 70% no máximo 75%. E depois de congelado, ele vai regenerar mais de 5 a 6 minutos, no máximo 8 minutos, e ele vai ter o produto fresquinho diariamente na sua gôndola, e no seu ponto de venda, no seu balcão, enfim. O Rosivaldo pratica isso já na China, no Brasil, correto, Rosivaldo? Perfeito. Agora eu falo que é assim, o Carlos Andrade, eu aqui, rapaz, para fazer 10 pães em casa, dá um trabalho danado.
Eu falo, faço polish, eu tenho autólise, tenho a minha massa madre aqui. Mas aí o cara fala assim, Carlos, agora eu gostei do seu pão, eu quero 100 unidades. Eu vou ter que recorrer ao meu amigo ali, o Rosivaldo, outro parceiro, vamos entregar. Mas aí o cara fala assim, Carlos, é o seguinte, eu gostei, só que agora eu quero 1000 peças. Então, pessoal, a nível indústria, eu falo, há 20 anos atrás começou a surgir aí a primeira indústria de pães congelados e pães pré-assados, né? Muitos já sabem, o nome dela até não é estranho, é Bricobread, né? O seu Abílio Diniz foi um dos primeiros a dar o pontapé inicial e colocar na sua rede de pão aí, de extra e tudo mais. Mas a gente sabe que foi uma catástrofe, né? Muitos não funcionaram, muitos mercados não levaram à frente, muitos que pararam com a produção local da padaria. É como se um ano e meio no máximo depois tiveram que voltar tudo. Então eu falo, hoje eu vou só refrescar a memória aí de quem entrou agora, de quem chegou agora. Nós somos no Brasil hoje 63.200 padarias, mas vale lembrar que 48% do mercado consumo de panificação é das indústrias e fábricas de pães congelados. Então, o padeiro hoje, acabou de entrar um amigo nosso aí, o padeiro 4.0. Para 2022, tem que ser o padeiro 6.0. O 4.0 não vai mais dar conta. Ou ele vai ser trocado pelo cara da TI, né? O cara que entende de RPM, de operar a máquina e trabalhar na indústria, porque se o padeiro, o Rosivaldo falou uma coisa que é muito importante, o padeiro não vai ficar sem panificar, sem emprego. Mas a realidade é que se ele não se atualizar, ele vai ser trocado pelo um operador de máquina, porque a indústria de pães embalados e congelados cresce demais. Eu falei que há 20 anos a qualidade não era a das melhores, a aceitação não era das melhores, mas hoje, em 2020, cara, é espetacular como as indústrias de pães têm melhorado. Só que para isso precisa de tecnologia, precisa de equipamento, de automação, né? Onde entra aí a CIMAG Brasil, a Prática, a Europan, né? Onde entra a Prozin com suas tecnologias e enzimas que eu falo. Não dá, o panificador fala, não consigo esperar 10 horas, 12 horas para o meu pão fermentar. Eu quero pão em 4 horas. Então, Igor, tá contigo. É capaz? Pão em 4 horas. É possível, é possível. A gente participou, Carlos, do começo dessa indústria. Você falou aí, citou alguns nomes aí importantes aí no mercado hoje, né? E realmente o produto, quando ele chegou no Brasil, ele veio dentro de um padrão, né? Que era trabalhado na Europa, essencialmente na França, em alguns supermercados de uma rede concorrente da rede Carrefour, né? Então, esse pão ele era menor, ele tinha uma outra concepção e uma outra ideia. Quando esse processo chegou no Brasil, ele veio da mesma forma, e aí realmente teve um tempo de adaptação. Tanto o tempo de adaptação dos equipamentos, dos processos, como do próprio mercado. Porque muitas vezes, quando você chega no mercado com um produto novo, nem sempre o cliente ele vai olhar aquele produto e vai encaixar de uma hora para outra assim. E também tem a resistência, né? A resistência dos empreendedores, tudo, porque era tudo muito novo, muito jovem. Hoje, depois de 10, 12, 14 anos amadurecido esse processo, as coisas estão da forma que você falou, os produtos são muito parecidos com os feitos da forma padrão, né, que a gente conhece, da forma mais manual possível, e tem tecnologia de enzima para que você possa atingir, por exemplo, um pão também com 4 horas de fermentação. Depois de 2 horas que ele descongela, você tem mais 2 horas e meia, 2 horas de fermentação final,
você corta e tem um pão de qualidade, tá? Assim como você também tem o descongelamento mais lento, 9 horas, com 14 horas, para ter um pão também, um pão francês de muita qualidade. Assim como também você tem aquelas empresas que trabalham com a fermentação, transporta o produto fermentado também, né? Então, você também, com o blend de enzimas adequado, você também pode chegar num produto desse nível, né? Com qualidade esperada pelo nosso cliente. Pessoal, eu quero destacar um pouco também alguns comentários que estão chegando, né? Está repercutindo muito bem, bem positivamente, né? E eu gostaria, já que as pessoas estão participando, prestigiar aí os nossos telespectadores, aí, como diz o Carlos Andrade. Vamos lá, o Hélio Gonçalves, isso mesmo, tenho visto muitos pães congelados de qualidade por empresas que fabricam. Ângelo de Souza Júnior, ultracongelamento realidade, tanto na panificação como na confeitaria. Mas exige processo, matérias-primas e equipamentos adequados, ou seja, conhecimento é fundamental. Daniela Firmino dá uma boa noite para a gente. O Arquimedes Silva, live de altíssimo nível e muita informação. Chefe Carlos Andrade, chefe Igor, chefe Rosivaldo e agora chefe Hélio Gonçalves. O Hélio Gonçalves manda para o Rosivaldo. Rosivaldo, quais os estados que são pioneiros na fabricação de pães congelados? Curitiba, Pernambuco, qual estado mesmo é mais avançado nessa técnica? Você tem essa informação, Rosivaldo? Nós tínhamos algumas informações, eu acho que o Igor vai saber mais, tá? Aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, tinha duas empresas que era gigantesca e elas tinham bastante concorrência. A informação que eu tenho é que São Paulo, ela foi uma das pioneiras. Agora, eu não tenho certeza 100%, tá? Aí, isso daí acho que o Igor pode responder melhor sobre a fabricação de pão congelado. Vou ficar devendo uma informação mais concreta sobre o assunto, tá bom? Não, mas tranquilo, eu acho que, de repente, vale até a gente pesquisar, e, de repente, numa próxima live, a gente traz essa dúvida aqui. Muito interessante. Davi Gomes Farias, eu achei bacana esse comentário dele, ele deve ser chefe padeiro, ele fala, a gente tem que se adequar às novas tendências sempre, porque nunca vai ficar desempregado. Realmente, você tem que acompanhar as tendências, você está com toda a razão. O Davi ainda fala, Carlão, eu também tenho alguns pães que eu produzo e congelo, eles crus. Também depois é só congelar e assar. Bacana, padeiro 4.0, perfeita colocação, senhor Ângelo. Equipamento e processo e especialização são palavras-chave para gestão 4.0. Arquimedes Silva, qual percentual de fermento biológico seco é utilizado no pão francês congelado? Quem quer responder? Bora lá. Fermento biológico seco, né? Que na verdade, antigamente só existia o fresco e eles desidrataram ele, né? Hoje, a partir de 1 até 2% de fermento seco, a gente entende que o fermento fresco começa com 0,5%, pode ir até 4%, e o fermento seco começa com 0,5% e pode ir até 2%, porque ele é sempre somado como se fizesse a conversão 3:1. Muita gente usa 2:1. Então, se a gente pensar em 4, vamos pensar em 2. O máximo que pode chegar é 2% no congelamento, e aí você vai ter pães congelados com 6, com 12 e com 18 horas de congelamento. E aí entra também a tecnologia dos equipamentos, né? Que nem o Ângelo Souza colocou muito bem. O Rosivaldo também trabalha aí, a gente representamos aí também a CIMAG, sabemos que tem equipamentos de ponta, e o Igor Reis também entra com enzimas, porque é o que eu falei, não existe mágica. Para você ter resultados rápido, com a mesma qualidade, você precisa de técnica, tecnologia e automação. Maravilha.
O Ângelo, o Arquimedes fez a pergunta, obrigado, Carlos, pela resposta para ele. Ângelo Souza Júnior, um grande amigo meu, amigo nosso, né, da prática, eu estou muito contente que ele esteja aqui participando com a gente no bate-papo, aqui através das perguntas, e ele faz mais um comentário. A padaria tradicional precisa acordar para esta realidade, ultracongelamento, pois é a grande alternativa para perda zero e melhor controle de produção. O padeiro 4.0 é referente à quarta revolução industrial, ainda estamos no início, temos uns 50 anos ainda de padeiro 4.0, ele faz um comentário um pouco irônico a respeito. Deixa eu fazer um comentário assim sobre pães e massas, eu não posso dizer muito, mas sobre a indústria 4.0 eu tenho um certo conhecimento, né, me aprofundei um pouco nesse sentido. E realmente aqui na panificação, o setor ainda vai demorar um pouco para chegar nessa questão da interação da tecnologia, né, com a produção, com a venda, com a gestão, porque você tem que ter tudo muito ligado, tem que estar com tudo muito alinhado. Tecnologia, as pessoas estão confundindo hoje tecnologia com celulares de última geração. Mas a tecnologia não é só um bom computador, estar na nuvem, controlar as coisas através de planilhas. Você tem que ter tudo muito amarrado, você tem que ter a sua tecnologia da sua loja, da sua indústria, tem que falar com o seu fornecedor, tem que falar com o seu cliente, tem que interagir entre a própria empresa. Então, realmente vai ser difícil, vai ser um pouco demorado, a Fiesp está trabalhando em cima disso para ver se estimula, mas na área de alimentos eu acho que vai ser um pouquinho lento ainda esse processo. Para passar para vocês novamente, eu vou aqui finalizar alguns comentários, né? Boa noite a todos, Benedito Bezerra. O Ângelo complementa que no Rio Grande do Sul, entre 95 e 99, tivemos o maior crescimento de indústria de pão congelado no Brasil. E hoje ainda há a maior concentração das indústrias, né? O assunto já tinha sido abordado um pouquinho lá em cima, o Rosvaldo também fez o comentário. Benedito Bezerra, parabéns pelas explicações. Silvani Mota, que é amigo do Igor. Boa noite, Igor. Gostaria de fazer uma pergunta para o meu amigo Igor Reis. Qual a diferença de usar o fermento fresco por fermento seco para pão? Pode afetar a qualidade do pão? Olha, obrigado, Silvani, pela pergunta. Meu amigo lá do Centro-Oeste. Eu acredito que, assim, você pode utilizar tanto um fermento quanto o outro, tanto fresco quanto seco, desde que você trabalhe, por exemplo, seco, entrar logo no início do processo, logo junto com os primeiros ingredientes, junto com o processo de hidratação, ele tende a dar o mesmo resultado lá no final, né? Depende muito do que? Da técnica, né, e do seu conhecimento com relação a isso, né? É um fermento que muitas vezes o pessoal prefere utilizar, o fermento seco, nas fábricas que eu atendo, para processos de congelamento. Por quê? Porque ele tem uma capa de proteção, né, feita de um açúcar especial, que o protege do processo de supercongelamento. Então, ele pode ser mais benéfico, dependendo do seu processo de congelamento, por exemplo, né? Mas a diferença substancial é que geralmente você usa 1:3, né? Em relação ao fermento biológico fresco. Então, se você usa 1 do fresco, você vai usar a terça parte, né? Vai dividir por 3 e vai usar essa quantidade de fermento seco, porque ele é mais concentrado. Em geral, o fermento biológico, ele tem aquele que você compra no cubinho, né? Ele tem aproximadamente 70% de água, né? E depois tem o fermento que é menos conhecido, né, do público, que é o fermento em creme, né? A grande diferença entre eles
é que para acordar, o fermento seco, ele está adormecido, né? E o fermento biológico fresco, ele já está mais propenso à atividade. E o fermento em creme, esse já está ativo. Então, por exemplo, as indústrias de pão trabalham com fermento creme, né? Porque ele já entra atuando, né? Geralmente eles ficam em dornas resfriadas e já entram fase líquida dentro da maceira, dosados por dosadores automáticos, né? Então, é como se fosse uma água, um creme. O fermento biológico, ele demora um pouquinho, o cubo, né? Que a gente está mais acostumado a ver na padaria, ele demora um pouquinho também para ter a atividade, mas é tranquilo, é o que mais se usa hoje nas padarias. E eu acho que o seco hoje tem sido uma grande valia, né, para o panificador, tanto o industrial, em alguns casos, como o artesanal. Por quê? Porque ele dispensa o uso de câmara fria, geladeira, né? Você tem que controlar essa questão de temperatura na chegada. Então, o fermento seco, nesse ponto, ele também pode ser muito positivo. Então, assim, todos os três vão atingir o objetivo a que se pretendem. Porém, você precisa ter, como a gente falou, o astro da padaria é o chefe panificador. Então, ele tem que ter o conhecimento daquele fermento que ele vai usar para se adequar à técnica ideal para ter um bom resultado. Igor, aproveitar aí para... Tem muita pergunta, eu não vou poder fazer todas, mas tem mais uma aqui, que já que você está na tela, eu vou puxar para você também, que é de melhorador. Para pão francês, tem melhorador ideal para pão congelado e pão fresco? Perdão, pode repetir? Quem fez a pergunta? Espera um pouquinho, que está entrando tanta pergunta, rapaz, deixa eu até parar na tela aqui. Tem melhorador ideal para pão congelado e para pão fresco? Se eu for fazer o congelado, eu tenho tipo de melhorador. Carlos Alberto Pereira. Carlos Alberto, muito obrigado pela pergunta. Sim, existe. Esse melhorador, ele para pão fresco, ele é um melhorador um pouco mais fácil, mais simples. A gente já tem aí no mercado várias linhas de melhoradores, né? A gente já conhece aí os melhoradores aí de padaria mais famosos, né? Das grandes fábricas, dos grandes fabricantes, a gente já conhece bem. E agora estão entrando no mercado os novos melhoradores, que são as linhas direcionadas. Para quê? Para que você tenha um melhor resultado, por exemplo, do pão congelado. Em que sentido? A gente acabou de falar disso, que é o quê? Quando você entra com o pão congelado, você tem o quê? O adormecimento do fermento. Então, o fermento ele vai ficar adormecido durante o tempo de estocagem. No momento que o panificador vai exigir desse produto o assamento, né? Então ele vai aprontar essa massa nas bandejas e tudo, e o que acontece? Esse melhorador, ele tem que ter características especiais para acordar esse fermento de uma forma mais rápida. Por quê? Porque ele vai estar congelado. E a temperatura de ação do fermento, ela começa 13 graus acima. Então, quando ele atingir esse momento de temperatura de 13 graus, você vai ter que ter uma enzima que a gente chama de amiloglucosidase, que vai ajudar a ativar esse fermento, alimentando ele de forma mais rápida, produzindo mais monômeros de glicose, que são o alimento do fermento, e vão propiciar que esse pão comece a crescer de uma forma adequada, né? Porque ele já vai ter ficado muito tempo em estocagem, adormecido. Então, por exemplo, você ganha em explosão de forno, em volume e em crocância também, e uma casca mais dourada também no final. A gente adequa isso dependendo do mercado, né? Valeu, Igor.
No mercado paulista, o pessoal gosta de um pão mais branquinho. E no mercado do norte e nordeste, o pão é um pouquinho mais corado. Então, a gente tem que adequar de acordo com o que o mercado pede. Maravilha, Igor. Muito obrigado. Agora, Carlos Andrade e Rosivaldo Bispo, vocês não iam poder ficar sem uma pergunta também. Opa! Como analisar uma boa farinha para o pão francês? Elton Rico fez a pergunta. Então, primeira coisa, vai se atentar, né, quando receber a farinha, a cor da farinha. Uma boa farinha não pode passar de 0,55% de cinza, por exemplo. Ela vai variar entre 0,50% e no máximo 0,55%. Essa é uma margem de erro, de segurança, desculpa, perdão, não é erro, é segurança. Então, se a legislação assina 0,55%, então, os moinhos, nós argentinos, por exemplo, Canuelas argentino, a gente trabalha com a margem de segurança de 5%. Se você pegar hoje a nossa farinha 0,55 de cinza, ela vai ter 0,50. Então, primeiro ponto, a cinza, para te dar uma boa crocância no seu produto final. Segundo ponto, o W, que é a força e o volume que o mercado exige pães com volumes, com bons volumes. E terceiro é o P sobre L, que controla tudo isso. O P sobre L é entre 1,6 e 1,8, podendo chegar até 1,9, melhor ainda, que ele vai controlar a extensibilidade e a elasticidade. O que é isso? O W explode, faz o volume. O P sobre L é a estrutura base que vai segurar para que depois desse salto de forno que o pão dá, ele não volte o lastre, né? Ou possa acontecer algo que a estrutura, que é o P sobre o L, possa segurar. Então, são 3 fatores principais que atribui. Logicamente que eu vou deixar o Rosivaldo complementar, que ele passou aí uma boa parte, trabalhamos praticamente junto no moinho Anaconda, né, Rosivaldo? E ele também tem experiência, conviveu muito com o laboratório, pode falar um pouquinho também. Muito bem. Perfeito, Carlos. O que eu tenho para dizer, como escolher a farinha de trigo ideal para o pão francês, né? Bom, gente, a farinha de trigo especial para pão francês, ela tem que ser mesmo especial. Ela tem que ter uma boa mescla. E eu entendo que o consumidor final nem sempre ele tem acesso a tantas informações, né, Carlos? Eu acho que você que trabalha no moinho, a pessoa que tem lá, faz algum estudo aprofundado, ela tem acesso a um laudo, né, do moinho e também dá uma estudada no laudo. Então, para ser mais simples, né, eu vou dizer o seguinte, ter uma boa relação com o seu moinho de farinha de trigo, tá? Não ficar mudando muito, porque você acaba tendo aí um problema e não consegue resolver, porque existe... Irregularidade, né? Altos e baixos aí. Tu tem que ter pelo menos aí 2 ou 3 fornecedores, fabricantes, onde você cria uma relação de amizade com o teu fornecedor, uma relação de confiança, porque nós temos muitos mesmo produtores de farinha de trigo, tá? Mas a farinha de pão francês, ela requer uma mescla, ela não dá para fazer atualmente 100% com farinha nacional. Então, pessoal, se tiver, eu ainda não conheço, peço desculpas. De repente tem algum moinho que faz 100% nacional e eu estou falando bobagens, né? Mas a minha experiência de moinho de farinha de trigo, é preciso realmente que ele tenha uma mescla com uma farinha estrangeira, tá? Farinha argentina, farinha polonesa, farinha americana já é um trigo mais duro, né? Então, essas farinhas mais da parte da Polônia é muito boa, farinha do Canadá, farinha da Argentina, uma farinha excepcional. Então, são misturas. Então, ganhar confiança, ter confiança no teu moinho de farinha de trigo de preferência, porque você vai manter uma relação com ele. Quanto a você saber, antigamente as pessoas pegavam o trigo quando chegava e amassava com a mão, tá? Então, os padeiros mais antigos, eles amassavam a farinha com a mão, se aquele monte ficasse firme, então a farinha tinha muita umidade, muita cinza, e ela não era boa para o pão francês. Então, quando aquele monte se desfazia,
quando ele desmanchava mais rápido, a farinha sequinha, teoricamente ia dar um pão melhor. São técnicas antigas, né? E tem um truque, e tem um truque que você pode fazer também. Dá um Google aí, você consegue fazer um teste do glúten, tá? Então, a pessoa pode lavar ali um pouquinho de farinha de trigo, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, hoje no Google você consegue tudo, tá? Eu aprendi no Senai, quando eu fiz o Senai da Barra Funda, eu fiz um bom estudo sobre desenvolver o glúten da farinha, para saber qual que era o tipo de força que tinha aquela farinha, o tipo de glúten. Então, dá uma busca no Google e você faz um teste do glúten, que é bem rápido, tá? Uma peneirinha fina, bem fina, e você vai formar uma massa, lavar essa massa, claro que tem o processo. Então, acho que o teste do glúten é bem interessante, para você reconhecer uma boa farinha e também uma boa relação com o seu fabricante de farinha de trigo, tá? Legal, Senhores... Sim, Luiz, pode falar? Oi, desculpe interromper, que a gente já está para cima de 1 hora de live. Como fizeram o comentário aqui, acho que foi o Hélio Gonçalves, quando o assunto é bom, o tempo passa correndo. Verdade. Né? Eu já... Grande Hélio, bom baiano. Eu estou querendo aqui já antemão, aí, sem falar nos bastidores com o idealizador aqui do clube, o Carlos Andrade, promover uma outra live dessa, talvez a gente foque apenas nesse assunto do pão, eu acho que é muito importante, né? Tem muito comentário bacana, tem muito elogio aí para vocês, que realmente fizeram abordagens muito importantes, muito interessantes, né? Também as colocações do seu Ângelo da Prática, do André Chieli, do Padeiro 4.0, pessoas até que a gente pode estar convidando a participar também, né? Correto. E, assim, a gente está chegando no final, infelizmente, mas eu vou querer que vocês se despeçam, falem alguma coisa, mas eu não vou poder deixar escapar uma pergunta para o Igor aqui, se vocês me permitirem. Bora. Igor. Vamos lá. Cássia aqui, Firmino Dourado, pergunta: quais os maiores problemas que as indústrias de pães congelados enfrentam e que podem ser resolvidos com aditivos? Isso é bom, hein? Nossa. Essa ficou por último. O cara tirou do fundo do baú, Igor. Eu vou deixar a pergunta aí. Ó. Essa é a pergunta da prova, né? É isso mesmo, o cara deixou por... É a pergunta da prova final. Muito obrigado, Cássia, pela pergunta. Bom, os maiores problemas assim, que a gente vê na indústria de pão congelado são flaking, né? Que é para o pão semi-assado congelado, que é aquele produto que o Carlos comentou aí no início, né? Então, é o produto que ele fermentou, foi assado, estava para ser congelado, e aí, depois do congelamento, você percebe que a casca dele começa a sair, né? Ele começa a descamar, é o famoso flaking. Esse é um problema que a gente pode resolver através das enzimas, né? E também, em grande parte, a partir de processo. Um outro problema que a gente vê na área de pães congelados, ultracongelamento com pouca carga, né, de pão. Então, você vê pães que congelam muito rápido de fora para dentro, e quando chega na parte interna, o pão congela no centro e acaba explodindo a massa nas laterais e ficando umas fissuras. Isso pode enfraquecer o pão, né? Você tem todo um trabalho que foi feito e quando chega nesse momento, você perde a rede de glúten por causa dessa explosão no congelamento. A gente tem também alguns problemas que a gente vê muito aí no mercado, que a gente está resolvendo no dia a dia, com enzimas, que é a perda de força durante a fermentação, que o cliente geralmente toca no pão e ele vê que a massa está um pouco fraca.
e aí às vezes acaba não dando um bom resultado. E a falta de adaptação também da farinha ao processo, né? Então, a farinha, o blend enzimático, né, para o processo, muitas vezes você está com um blend para outro tipo de produto, que não é o congelado. Então, às vezes você tem, por exemplo, um pão congelado sem crocância, né? Um pão congelado, às vezes, com pouca pestana, ou com pouco volume. Então, você consegue resolver isso através de blends enzimáticos adaptados para essas características do que você quer no produto final. Não sei se eu respondi todos aí, mas pães congelados, como tem muitos, né, não é só o pão francês, a gente encontra problemas também, mas eu foquei aqui no pão francês, tá? Beleza. Obrigado pela pergunta. Imagina. Mais uma vez, muito obrigado aí a participação de vocês, né? Ao tempo disponibilizado pelo Igor Reis, pelo Rosivaldo Bispo, Carlos Andrade, os meus agradecimentos por ter a oportunidade de estar aqui apresentando, conduzindo, né, a live do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. Então, eu vou deixar cada um de vocês aí com a palavra para as despedidas, né? E depois eu acabo e faço o encerramento final. Meu muito obrigado. Igor, eu passo a palavra para você, você faz a primeira despedida aí. Legal. Muito obrigado ao chefe Carlos Andrade pelo convite, uma honra participar aí do grupo. A live era, né, a gente eliminar alguns mitos, né, da panificação. E eu não poderia encerrar essa live sem falar de um dos grandes mitos, né, que é o produto melhorador, que é a química, né? O pessoal fala que é a química. Hoje os melhoradores, a gente não trabalha mais com química, né? A gente trabalha com produtos naturais, as enzimas são totalmente naturais. Então, talvez isso seja um dos maiores mitos que a gente precisa quebrar e trabalhar isso no mercado, né? Porque as enzimas hoje são coadjuvantes de tecnologia que ajudam muito o panificador. E foi um grande prazer participar aí com essa banca aí tão bacana, né? Rosivaldo e Carlos Andrade. Prazer aí receber esse convite. Sempre que vocês precisarem, conte comigo, tá? E um abraço aí a todos os panificadores do grupo. É um prazer fazer parte dessa equipe aí. Forte abraço. Muito bem. Bom, agora acho que sou eu, né, Carlos? Vamos lá, então. Isso aí, Rosivaldo, está contigo, Bispo. Obrigado aí pelo convite, pela confiança. O Carlos já é amigo de muitos anos, isso aí eu dispenso comentários, né? Logo depois dele eu conheci, através do Carlos, eu conheci o Luiz, que é um amor de pessoa, é um fofo, né? Vamos dizer assim, né? Bom, obrigado, Luiz, pelo carinho, obrigado, Carlos. Igor, prazerzaço te conhecer, a gente vai bater muito papo ainda, eu tenho muita coisa aqui. Estou atendendo algumas indústrias de pão de forma e estou precisando de um help aí nas enzimas, tá? Então, depois já vai bater um papo aí, tá bom? Bom, pessoal, meu nome é Rosivaldo Bispo. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o mesmo nome é para todas as redes sociais, tá? Eu ministro curso de panificação artesanal no Brasil, aqui. Também tenho uma pequena padaria em Osasco, trabalho com Instagram, então tem até bastante gente conhecida comprando lá. Eu sou Toninho do Brás Forno, foi lá ontem comprar pão, né? Dona Viviane da Cimag, o Marco Antônio, né? Da Tecmapão, seu Ângelo da Prática está aí, quando vier para São Paulo, também gostaria de fornecer um pão para o senhor aí também, né? Então, a nossa padaria chama Natural Bakery BR, através do Instagram que nós trabalhamos, também tem aberto para quem quiser conhecer lá. E foi um prazer, realmente, um abraço, um beijo para todos aí que teve paciência de nos acompanhar até agora. Certamente foi um papo muito produtivo e dizer o que eu sempre falo, que pão é como se padeiro ele tem que ser que nem o pastor, que nem o padre, ele tem que ter vocação, tá? Então é vocação, correto. Amar, ter amor pelo que faz, porque se você faz aquilo com amor, você nunca mais vai trabalhar na sua vida, vai tirar férias eternamente, tá bom? Forte abraço a todos aí, obrigado, viu, gente? Prazerzaço.
Valeu, Rosivaldo. Obrigado aí, Rosivaldo Bispo, mais uma vez. Obrigado, Igor Reis. Fico feliz de tê-los aqui. Vocês fizeram mais que o dever de casa bem feito, entregaram um excelente resultado. Acho que os nossos telespectadores estão gratos disso. Eu quero agradecer também ao carinho de todos, a todos que nos prestigiou. Não se esqueçam de clicar no sininho para saber já do próximo tema, que nem o Luiz Rodrigues falou. Vamos falar também do valor nutricional do pão. Você vai saber qual é o valor nutricional do pão no próximo. Quero agradecer a todos, quero parabenizar aí também aos moinhos aí do Paraná e os agricultores plantadores de trigo do Paraná, que há 2 anos consecutivos são os maiores do Brasil. A nossa produção está aumentando a cada ano. Aproveitando ali uma passagem que o Rosivaldo falou, já tem moinhos aí nacionais fazendo farinha 100% nacionais. Eu já tenho alguns padeiros artesãos, amigos, que já estão usando e já está com excelente qualidade. Eu acho que logo, logo tem surpresas, né? Logicamente que a gente, como argentino, né, falando agora como argentino Canuelas, agradeço ao Canuela, família Naville, mas a gente chama ainda entre 60% e 70% de todo o trigo consumido hoje no Brasil, vem de Canuelas, Argentina, mas já estamos tendo bastante trigos de qualidades nacionais, isso é muito bom também. Eu quero deixar aí o recado aí para os padeiros, né, que a importância da hidratação, dos 5, 6 minutos de hidratação na sua massa, que você vai unir a glutenina e a glutenina, né, que são as duas proteínas que formam o véu. Isso é muito importante para depois levar para um processo mecânico, um RPM, um batimento mais acelerado, onde, né, se não tomar cuidado, agride o glúten e o ponto da massa. Isso é muito importante. Quero falar para vocês de 2 importantes pilastras da panificação, que é o tempo e a temperatura. Essa temperatura sobe, essa temperatura desce, deve se atentar a isso. E em 2022 vamos ter padeiros 6.0, né? Mais uma vez, gratidão a todos, uma boa noite. Obrigado, Luiz Rodrigues, também. Obrigado a todos, e eu vou encerrar me apropriando aqui de uma frase do Ângelo de Souza Júnior, e acrescentando ainda: a evolução no processo da panificação é perceptível, eu digo mais, é inevitável. Boa noite a todos e até a próxima live. Tchau. Esse Ângelo é um guru, é um sábio. Parabéns, Ângelo. Fico feliz em tê-lo aí nos prestigiando. Excelentes palavras. Esse cara arrebenta. Logo, logo ele vai estar aqui conosco. Com certeza. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau. Salve.